Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem aí, todos estejam bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau, tá? Peguei algumas questões do livro de vocês, que vocês podem encontrar no passo a passo nas páginas 85 a 88, né? Peguei algumas questões. Então se você está sem o livro, vai lá, dá um pause no vídeo, pegue o livro rapidamente para a gente começar a nossa aula. Nosso primeiro exemplo tá assim, gente. Como é que a gente faz para poder resolver uma equação do primeiro grau em forma de problemas, né? Muitas das vezes a gente nos depara com problemas que precisam ser equacionados antes de serem resolvidos, certo? Para isso é preciso, primeiro, leitura atenta do problema. Segundo, identificação do termo desconhecido. Terceiro, representação do problema por meio de uma sentença. Quarta situação, determinar o valor do termo desconhecido. E a última parte, apresentar o problema. A seguir, nós vamos estudar a resolução dos problemas de matemática do nosso dia a dia, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tem no livro de vocês, na página 85, ele está falando o seguinte, olha. Se eu multiplicar a minha idade por 3 e somar 8 anos ao resultado e dividir o total obtido por 4, ficarei com 17 anos. Quantos anos eu tenho? Então, você sabe a idade que eu tenho? Não. Então, primeira situação, a gente já conseguiu identificar o valor desconhecido. O que é desconhecido? A minha idade. Então, a minha idade, ela vai ser X. Então, eu quero que você encontre o valor dele. O valor da minha idade. Tá? Então, continuando. Beleza, agora vamos lá. Se eu multiplicar a minha idade por 3, você não sabe a minha idade. Minha idade é X. Então, eu vou multiplicar a minha idade por 3. Ó. 3 vezes X. Multipliquei a minha idade por 3. Tá? Somar 8 anos. Somei mais 8 na minha idade. Certo? O resultado que eu obtive aqui, eu vou dividir por 4, né? Olha só. Ao resultado, dividir o total obtido por 4. Dividir por 4. Certo? Ficarei com 17 anos. Ou seja, tudo isso aqui calculado vai dar 17. Né? Que é a minha idade, multiplicado por 3, somado com 8, dividido por 4. Agora é só resolver o meu probleminha. Como é que a gente faz para poder resolver esse probleminha, gente? Utilizando as operações inversas. Beleza? 4 está dividindo. O que eu faço? Esse 4 passa para o outro lado. Ele vai fazer o que agora? Ele vai multiplicar. Certo? Aí eu vou ter, ó, 3x mais 8 igual a 17 vezes 4. Multiplicou, pessoal. 17 vezes 4 vai dar 34, 68. Então você vai ter 3x mais 8 igual a 68. Né? Temos uma equação do primeiro grau com uma variável. Opa! Professor, o senhor já falou sobre isso. Exatamente. Nós temos a igualdade, que divide primeiro membro, segundo membro. Exatamente. Temos a igualdade que está dividindo a minha equação em primeiro membro e segundo membro. No primeiro membro só pode ficar os números que estão multiplicando com a variável. Quem é a variável? X. E no segundo membro só pode ficar aqueles números que não está multiplicando com ninguém. Se você observar a nossa equação, lá no primeiro membro, à esquerda da igualdade,
a gente tem um valor que não tem a letra X multiplicando. Que é qual valor? 8. Então, esse mais 8 ele vai ter que trocar de lado. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou ter 3x é igual a 68 menos 8. Aí, ó, 3x vai ser igual a 60. Eu preciso isolar x para determinar o valor de x. O 3 está multiplicando com x, trocou de lado, vai dividir. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 3. Toda vez que você estiver resolvendo uma equaçãozinha, né, na hora de você representar uma divisão, você representa em forma de fração. Dividiu 60 para 3, vai dar 20. Determinei o valor de x. A minha idade é de 20 anos. Sacou? Continuando aí, pessoal. Mais um probleminha aí, olha. Agora nós vamos pegar o problema número 2, que você vai encontrar na página 85 também. Esse probleminha, ele tá falando assim: reparta R$98 entre 3 pessoas. Opa, 3 pessoas? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Tá aqui. As 3 pessoas que eu vou repartir. O problema é que está falando reparta em partes iguais? Não. Não está falando repartir em partes iguais. Vamos lá. De modo que, olha a situação aí agora, que a primeira pessoa receba o dobro da segunda. Opa, primeira pessoa receba o dobro da segunda. Se é dobro, eu vou multiplicar por 2, certo? Então aqui eu coloco 2 vezes. Então você tem que ir pausadamente, não adianta ter pressa, tá? Vamos lá. E esta, que no caso, esta é quem? A segunda pessoa. Receba o triplo da terceira pessoa. Então, aqui vai receber o triplo da terceira pessoa. Tá? Quanto vai receber cada uma delas? Ele falou quanto vai receber a terceira pessoa? Não falou absolutamente nada. Então, a terceira pessoa vai receber x. Então, x é o valor desconhecido. Né? Se a segunda pessoa recebe o triplo da terceira, então a segunda pessoa vai receber 3x. E a primeira pessoa recebe o dobro da segunda pessoa, então vai ser 2 vezes 3x. Multiplicou isso aqui, deu 6x. Tá? Beleza. Tudo isso, gente, esse valor que foi repartido para as 3 pessoas, o problema inicial falou que é de quantos reais? R$98. Então, você vai somar o que a primeira pessoa recebe, mais o que a segunda pessoa recebe, mais o que a terceira pessoa recebe. Certo? Soma o total da primeira pessoa, o total da segunda pessoa e o total da terceira pessoa. E soma tudo isso. Vamos lá, ó. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, você vai ter 10x. Lembrando que é um total de R$98 que está sendo dividido. Então, 10x é igual a 98. 10 está multiplicando, trocou de lado, vai dividir. Certo? X é igual a R$9,80. Aí vamos lá. A primeira pessoa ela recebe R$9,80. A segunda pessoa recebe 3 vezes R$9,80. Multiplicando aí 3 vezes R$9,80, você vai ter
R$29,40. A primeira pessoa vai receber 6 vezes R$9,80. Multiplicou, a primeira pessoa vai receber R$58,80, tá? Então sempre isso, você tem que identificar quem é X primeiro, tá bom? A gente vai ter mais ou menos mais uns 15 minutinhos de aula, que deve ter mais ou menos uns 5 minutos cada probleminha, tá bom? Então vamos lá. Quarto probleminha, né? O quarto probleminha você vai encontrar na página 86. O quarto problema ele fala sobre números consecutivos, né? Números consecutivos, gente, são números que vêm um após o outro, tá bom? Isso que são números consecutivos. Falou em número consecutivo, vai ser aqueles números que vai vir um após o outro, tá bom? Então vamos lá. Temos assim, ó, a soma de 3 números consecutivos é 39. Ele pegou 3 números consecutivos. Exemplo de número consecutivo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 98, 99 e 100. Ok, são 3 números consecutivos, tá bom? Então o que você faz? Se eu coloquei aqui assim para você, olha, 1, 2, 3, ó, o primeiro número é o número 1. Em relação ao 1, para achar o segundo número, eu acrescentei quantas unidades para achar o segundo número? 1 unidade. Para achar o terceiro número, eu acrescentei quantas unidades em relação ao primeiro número? 2 unidades, tá? Agora imagina só se fosse x aqui e você quisesse achar os próximos consecutivos. O segundo número vai ser quem? X mais 1. O terceiro número vai ser o quê? X mais 2. O quarto número, X mais 3. E assim por diante. Você sempre o quê? Vai acrescentar mais uma unidade em relação ao primeiro número, tá bom? Então, ó, o probleminha ele falou que somou 3 números consecutivos. Então, os 3 números consecutivos são esse aqui. O primeiro número, como eu não conheço, vai ser x. O segundo número, x mais 1. O terceiro número, x mais 2. Se ele tivesse dado 4 números consecutivos, seria o quê? O quarto número? X mais 3. Se fosse 5, o quinto número, x mais 4. E assim por diante, tá bom? Aí tá aqui, olha, os 3 números consecutivos. Somando tudo, dá 39. Então você vai somar, ó, x mais 1 mais x mais 2. Isso tudo é igual a 39. Porque nós temos aqui, olha, primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Você somou os 3 números, certo? Então vamos lá, ó. Quantos x eu tenho aqui? 3x. Então aqui eu vou colocar, ó, 3x, porque eu já somei. Vai ser igual 39. O que eu vou fazer? Olha, com mais 1, com mais 2. Eu vou trocar de lado. Trocou de lado, troca o sinal. Se é positivo, ele fica negativo. Menos 1 e menos 2. Então, 3x é igual a 39 menos 1, 38 menos 2, 36. X vai ser igual a 36 dividido para 3. X vai ser igual a 12. O primeiro número é 12, o segundo número é 13 e o terceiro número, 14. Somou os 3 números, vai dar 39. Assim que você determina os números consecutivos, tá bom? Continuando, tá acabando. Quinto probleminha, pessoal. O quinto probleminha você vai encontrar lá na página
87, tá? O quinto probleminha, ele tá falando assim, olha. Na eleição para a diretoria de um clube, 1/3 dos sócios votou na chapa A. 1/5 dos sócios votou na chapa B. E 210 não compareceram. Quantos sócios tem esse clube? A gente não sabe a quantidade de sócios. Então, a quantidade de sócios vai ser X. Certo? Eu quero achar a quantidade de sócios que votaram na chapa A. Né? Foi a fração, o quê? 1/3 de X. Então, você vai ter X sobre 3. Que votou na chapa B. Foi 1/5 dos sócios. Então, foi X sobre 5. Tá? Aí, agora, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente vai somar a quantidade de pessoas que votou na chapa A com a quantidade de pessoas que votou na chapa B e a quantidade de pessoas que não compareceu. Que foi de 210. E vou igualar com a quantidade de sócios, que é X. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. X sobre 3 mais X sobre 5 mais 210, que é igual a X, que é a quantidade de sócios. Como é que a gente resolve isso aqui, rapaziada? Primeiro passo, a gente vai ter que tirar o MMC dos denominadores. Por quê? Eu não posso calcular isso aqui, né, do jeito que tá, porque aqui eu tenho fração. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que tirar o MMC. Então, o que você faz? Você tira o MMC de 3 e 5. O MMC de 3 e 5 vai ser o 15, porque 3 e 5, eles são o quê? Primos entre si. Então, esse 15, você divide por 3, divide por 5, aqui é como se tivesse 1, e aqui é como se tivesse 1. Divide por 1 e divide por 1. 15 dividido para 3 dá 5. 15 dividido para 5 dá 3. 15 dividido para 1 dá 15. E 15 dividido para 1 dá 15 também. O resultado, pessoal, você multiplica com o de cima. 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 5 vezes x dá 5x. Mais 3 vezes x dá 3x. Mais 15 vezes 210, né? Vai dar 3.150. 3.150. Vai ser igual 15 vezes x dá 15x. Aí agora o que você faz? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. Tem x? Permanece aqui. Tem x? Permanece aqui. Tem x? Não tem x? Vai para o lado de lá. Tem x? Vem para o lado de cá. Trocou de lado, troca o sinal. Agora você calcula. 5x mais 3x, 8x. Menos 15x vai dar menos 7x. É igual a menos 3.150. X vai ser menos 3.150 dividido para menos 7. Menos com menos dá mais. 3.150 dividido para 7 vai dar 450. Esse clube tem 450 sócios. Certo? Aí, resolvemos esse probleminha. Ok? Finalizamos aí, pessoal, a nossa aula. Certo? E espero que estejam todos bem aí. Né? Ah, não, tem mais um aqui, desculpa. Foi? Paguei.
A sexta questão ela é molezinha. Ela tá assim, a sexta, que vai poder fechar isso aí. Os 4/7 de minha mesada equivale a R$28. De quanto é a minha mesada? Né? Então, 4/7 do valor da mesada dela. Você sabe o valor da mesada dela? Não. X. Equivale, ou seja, é igual a R$28. Simples, tá vendo? 7 dividindo, passou para cá multiplicando. Então, 4x é igual a 28 vezes 7. 28 vezes 7 dá 196. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 196 dividido para 4 dá 49. Esse é o valor da mesada. Tá bom? Encerramos a nossa aula por aqui. Espero que estejam todos bem. Tenham aí um ótimo estudo. Valeu!